Qual cristianismo nós devemos pregar para quem não conhece Jesus? Será que é o cristianismo evangélico? Será que é o cristianismo católico? Será que é o anglicano? Dos evangélicos, será que é o luterano, batista, assembleiano, presbiteriano? São tantos, qual que a gente deve falar? Qual que é o certo para falar para quem não conhece Jesus? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vini Matos e aqui nesse canal nós falamos sobre temas como esse que eu introduzi no vídeo. Dúvidas sobre Bíblia, dúvidas sobre religiões, dúvidas sobre a existência de Deus, sobre fé e se tudo isso te interessa. Se inscreve aqui no canal e toca no sininho porque tem vídeo novo saindo toda semana e assim você não perde nenhum assunto. Também queria te convidar a me seguir lá no Instagram, tem uma página só sobre assuntos como esses, razões para crer. Aproveita e dá uma conferida. Mas respondendo aqui a pergunta ali do início, né? Qual cristianismo nós devemos pregar para quem não conhece Jesus? Porque existem tantas vertentes, tantas denominações, tantas teologias. Qual nós devemos focar quando a gente vai pregar o evangelho, quando a gente vai falar de Jesus para alguém que ainda não conhece? Será que a gente deve dar ênfase para alguma denominação? Uma igreja batista, presbiteriana, o catolicismo, o anglicanismo? O que a gente deve focar? Qual deles escolher, né? Por exemplo, se eu sou assembleiano, eu devo falar então exatamente da teologia na qual eu creio? Se eu sou batista, é essa teologia que eu devo falar? Como saber o cristianismo certo para falar então? Bom, quem sou eu para responder essa pergunta se tem alguém muito mais inteligente e sábio que eu que já respondeu isso um tempo atrás? Essa pessoa é nada mais nada menos do que C.S. Lewis, na qual em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele responde exatamente qual cristianismo nós devemos pregar para quem não conhece Jesus, a saber, o cristianismo puro e simples. Mas para não ficar vago, eu vou aqui pegar o que ele fala no início do livro sobre isso e que é exatamente brilhante. O que ele vai falar é o seguinte: o cristianismo puro e simples é antes como um saguão de entrada, uma sala, a gente pode pensar, a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. Imagina isso comigo. Se eu puder conduzir alguém ao saguão, a essa sala principal, terei alcançado o meu objetivo. Mas é nos cômodos e não no saguão que há lareiras, cadeiras e refeições. O saguão é como uma sala de espera, um lugar a partir do qual pode-se experimentar as várias portas, mas não um local para se morar. O pior dos cômodos, qualquer que seja, seria, a meu ver, preferível para esse fim. O que ele está falando aqui é que o objetivo dele, ao pregar um cristianismo puro e simples, era trazer pessoas para esse saguão, essa sala comum entre todas essas teologias cristãs. Ou seja, uma sala comum na qual nela há sim diversas portas diferentes na qual essa pessoa pode escolher adentrar. E por mais que não seja recomendado ficar nesse saguão, pois a pessoa ela deve sim entrar para alguma porta específica, pois é lá que ela vai chegar a um novo nível de intimidade, santidade, conhecimento, nós, como evangelistas, como pregadores, devemos focar a mensagem que introduz as pessoas para esse saguão. Para ficar mais claro, é como se o cristianismo puro e simples fosse o evangelho bíblico. E é nisso que nós devemos nos empenhar para pregar para quem não conhece Jesus. Um evangelho bíblico, o evangelho que fala que Jesus é Deus, que Jesus veio como Filho de Deus, morreu por nós em nosso lugar e ressuscitou. E agora nós podemos então ter paz com Deus, livre acesso a Deus, porque pelo perdão dos nossos pecados, pelo intermédio do sacrifício de Jesus, nós podemos nos reconectar novamente a Deus. Esse é o evangelho que nós devemos pregar e não entrar em teologias específicas como teologia batista, católica, anglicana, arminianismo, calvinismo, quando a gente vai falar com alguém que não conhece Jesus. Porque se a gente se empenha em assuntos teológicos específicos, em denominações, em certos conflitos de vertentes para quem não conhece Jesus, muitas vezes a gente vai estar trazendo mais confusão para essa pessoa do que libertação. A gente vai estar trazendo mais dúvidas do que de fato apresentando a verdade. Então, como C.S. Lewis falou, quando você for falar de Jesus para alguém que não conhece Jesus, foque num cristianismo puro e simples. Foque em trazer essa pessoa para essa sala comum, que é o evangelho, que é um cristianismo puro e simples, para ela passar a crer em Jesus, para ela passar a reconhecer que ela precisa
precisa de um salvador, que ela é pecadora, mas ela teve alguém que pagou o preço por esses pecados. Foca em pregar isso e não entrar em assuntos sobre fim dos tempos e outras vertentes, porque isso, a partir do momento que ela estiver nessa sala principal, nesse saguão, com o tempo, com maturidade, ela sim vai escolher portas específicas baseado em afinidade, em entendimento, em maturidade, em preferência. Então, quando nós de fato trazemos ela para o cristianismo, nós abrimos os olhos dessas pessoas como canais de Deus para que ela passe a crer em Jesus, e com o tempo e tudo mais, ela aí pode escolher sim as suas portas. Mas nós não devemos ficar focando muito, para quem não conhece Jesus, nas portas, e sim no cômodo comum. Isso é o que C.S. Lewis falou, e eu estou aqui reiterando. Queria te perguntar se você concorda com isso, porque isso pode ser um pouco polêmico. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, e manda esse vídeo também para alguém que você gostaria que também ouvisse isso aqui. Queria já também aproveitar para introduzir os vídeos que vão sair nas próximas semanas, na qual eu vou falar sobre argumentos a favor da ressurreição de Jesus. Coisas do tipo, como saber que Jesus de fato ressuscitou? Existem evidências históricas, científicas, ou sei lá, nós devemos crer somente pela fé no que está na Bíblia? Existem evidências que comprovam o que está na Bíblia? Se tudo isso te interessa, não deixa de tocar no sininho aqui para receber os próximos vídeos na qual a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é isso aí, um grande abraço.